Nesse vídeo, trarei um pouco da contribuição da psicologia na área da educação. A psicologia educacional visa compreender e facilitar o processo de aprendizagem, levando em consideração o indivíduo e suas particularidades, cada qual ao seu tempo e à sua maneira. Quando aprendemos, adquirimos conhecimentos e habilidades que podem interferir em nosso modo de pensar, agir e sentir. Na evangelização infantil, o objetivo é ensinar a criança a aplicar os ensinamentos do Evangelho em outras situações e lugares. E se a palavra que melhor resume os ensinamentos do Cristo é amor, a evangelização infantil ensina a amar. Sabemos que doamos o que trazemos no coração. Então, neste momento, convido cada um a fechar os olhos. Respirar calma e profundamente e olhar para os próprios sentimentos. O que se destaca? Você identifica algo que precisa ser cuidado? Podem abrir os olhos. Quem quiser, pode anotar os sentimentos que apareceram. Estas são perguntas que devem nos acompanhar para que possamos nos aperfeiçoar constantemente na tarefa de evangelizar. Precisamos nos preparar para receber diferentes crianças, estar atento para não fazer distinções e nem comparações, acolher cada uma em sua individualidade, conhecer as suas motivações e limitações e trabalhar para o seu desenvolvimento moral. Apesar de sermos espíritos eternos e o nosso processo de aprendizagem durar toda a eternidade, recebemos a dádiva do esquecimento quando reencarnamos. E cada criança chega como uma folha quase em branco a ser colorida. Portanto, a nossa responsabilidade é grande. Estamos ensinando através de nossas condutas, nossas falas, o tom de voz que expressamos, o sentimento que imprimimos. Ensinamos o preconceito, a discriminação, a intolerância à adversidade. Em nossa turma, nos depararemos com crianças de diferentes etnias, classes econômicas, nível de escolaridade. Crianças mais irritadas, mais travessas, mais quietinhas. Crianças que não se identificam com gênero de origem, outras que trazem histórias de abuso ou abandono. É por isso que cada uma delas precisa ser olhada com profundo respeito. Somos exemplos e não podemos deixar de trabalhar a nossa reforma íntima, buscando o nosso crescimento a cada dia. E como trabalhamos os ensinamentos evangélicos com as crianças? Falarei sobre algumas leis e princípios que nos auxiliam na tarefa de ensinar. Lei do discernimento. O evangelizador deve usar palavras simples, saber expor com clareza as lições, de acordo com a capacidade dos alunos, para que eles possam compreender o verdadeiro significado e conseguir aplicar o que aprenderam em situações semelhantes. Lei da ação. Aprender fazendo. A criança aprende melhor através do lúdico. Música, desenho, pintura, teatro. O importante é que a atividade seja prazerosa. Lei da intensidade. A lição transmitida com energia e entusiasmo é melhor compreendida do que a lição monótona, sonífera. Por isso, o evangelizador precisa deixar de lado os seus problemas na hora da aula e se entregar com alegria, procurando variar o tom de voz,
se expressar espontaneamente, fazer perguntas. Lei do exercício. É importante praticar para que o conteúdo seja assimilado, mas precisamos ter cuidado para que não haja memorização sem compreensão. Quanto mais a aula tiver vivacidade, intensidade das impressões, afetividade, interesse por parte do aluno, mais chances ele terá de compreender e não apenas decorar. Princípio da boa vontade. Está relacionado com a maturidade da criança. Ela aprenderá com mais facilidade se o ensino estiver de acordo com seu desenvolvimento. Para isso, o evangelizador precisará dosar com critério o material que utilizará e como irá abordar o tema, sempre atento às respostas de seus alunos. E por fim, o princípio da globalização. O mais importante é transmitir a ideia principal da lição. Não se preocupem com as minúcias. Uma sugestão é perguntar no final da aula o que entenderam, para avaliar se conseguem, com suas palavras, expressar o conteúdo ensinado. Outra coisa que considero muito importante é ensinar através dos sentidos. E aqui me refiro a duas coisas diferentes. A primeira, em relação aos 5 sentidos que temos para receber os estímulos que nos chegam: visão, olfato, paladar, audição e tato. Quanto mais sentidos estiverem envolvidos, mais memórias serão criadas. E a segunda é trabalhar para que o ensinamento faça sentido para o aluno. Por exemplo, se a aula for sobre caridade, propor: vamos lembrar de uma situação em que fomos ajudados por alguém. Como você se sentiu? E quando ajudou, como foi? A partir da experiência de cada um, o tema pode ser ampliado através de uma história que fale sobre caridade. Outra opção seria iniciar falando sobre a caridade e sua importância e depois pedir que compartilhem as suas vivências. Existem histórias em que podemos explorar diferentes temas, como a parábola do bom samaritano, que além da caridade fala sobre amor, fraternidade, egoísmo, indiferença. Cabe ao evangelizador se preparar para explorar os diversos temas, mantendo o interesse e a motivação da classe. Também é uma ideia ensinar promovendo a experiência, como levar as crianças para visitar um asilo, abrigo de animais ou para participarem da distribuição de alimentos e roupas. Na próxima semana, conversem sobre o vivido. É legal finalizar as aulas com uma proposta para as crianças exercitarem o que aprenderam ao longo da semana, lembrando de convidá-las a partilhar no próximo encontro, dizendo como foi, se encontraram dificuldade, como se sentiram. Vou falar agora sobre um tema delicado. É aconselhável oferecer recompensas e castigos? A criança que geralmente apresenta comportamento contrário ao normal do grupo carrega problemas, dores e dificuldades, e deve, por isso, ser olhada com uma dose extra de amor, paciência e compreensão. Você conhece a diferença entre autoridade e autoritarismo? Quando agimos com autoridade, não há agressividade e nem violência. É dizer não sem perder o afeto. Por exemplo, se uma criança está dificultando a realização de uma atividade, ao invés de você colocá-la de castigo, evidenciando os seus defeitos e fracassos, você pode dizer: eu gostaria muito que você participasse da atividade, mas para isso precisamos fazer alguns combinados. Você topa?
Caso a criança não concorde, ela então assumirá a responsabilidade por não participar. Foi uma escolha dela e ela poderá mudar de ideia a qualquer tempo. No caso da criança não querer participar da atividade proposta, vale oferecer outra coisa, perguntando o que ela gostaria de fazer, para não deixar de envolvê-la no tema a ser trabalhado. Em relação às recompensas, aconselho trabalhar para que a criança sinta-se estimulada pelo prazer em participar do encontro e, assim, se mantenha interessada e não interesseira. O ideal é que os mimos estejam vinculados às atividades e não ao bom comportamento da criança. E você, já pensou o quanto pode ser recompensador aprender com as crianças? Começarei falando sobre os 10 mandamentos para pais e evangelizadores. Primeiro, não digas a uma criança, não faça isso ou aquilo, sem lhe dar outra coisa para fazer. Educar é corrigir. Corrigir é substituir uma forma de reação inconveniente por outra adequada. Dizer apenas não faça isso é dar uma ordem negativa. Para desviá-la da que não convém, é preciso sugerir-lhe a ação conveniente, a fim de não privá-la do prazer de agir. Muitas vezes, acontecerá de a criança estar fazendo algo que não seja pertinente à aula. Convide-a para se aproximar para ouvir a história ou então pegar o material para realizar a atividade. Segundo, não digas que uma coisa é má apenas porque ela o aborrece. A qualificação de uma coisa em boa ou má é importante para a criança na formação de sua capacidade de julgamento. Dessa forma, não deve ser feita com fundamento apenas na tendência afetiva momentânea de quem a faz. Se a coisa é má, cumpre dar razão de modo compreensível para a criança. E essa razão deve estar na coisa em si e não no desagrado que nos cause. Vivemos em tempos da valorização do diálogo. Hoje não cabe mais responder a uma criança porque sim, porque não, porque eu estou mandando. É preciso justificar com respeito para que ela compreenda os motivos da própria ação. Terceiro, não fales das crianças em sua presença, nem penses que elas não escutam, não observam, nem compreendem. A criança que se sente objeto da atenção dos adultos, quer quando é elogiada, quer quando é censurada, desenvolve uma excessiva estima de si mesma, que a levará a buscar essa atenção de qualquer maneira e a sofrer quando não a conseguir. Precisamos cuidar da forma como nos referenciamos às crianças, para não rotulá-las. Mesmo os rótulos aparentemente inofensivos, como ser obediente ou quietinha, podem pesar para quem os recebe, acreditando que precisam sempre se comportar desta forma. Os elogios cairão melhor se estiverem relacionados ao processo, quando houve esforço e dedicação, e não focados apenas no resultado. Quarto, não interrompas o que uma criança esteja fazendo, sem avisá-la previamente. A criança tem o prazer na ação. Interrompê-la subitamente é causar-lhe violenta emoção de natureza inibitória. Se é necessário interrompê-la, proceda de modo que se evite a emoção de surpresa. Podemos combinar com a criança que ela terá mais 5 ou 10 minutos antes de encerrar a atividade. Quinto, não manifestes inquietação quando a criança cai ou quando quer comer e outras coisas. Faça o que for necessário, sem te agitares e nem te alarmares. A inquietação alarmada em torno de qualquer episódio da vida de uma criança serve apenas para ampliar o tom emocional do acontecimento. Cumpre, ao contrário, considerar as coisas com maturidade, para que nela se desenvolva a capacidade de dominar as suas próprias emoções.
Quando lidamos com a criança de forma serena, ela tende a ficar mais calma. Em momentos de birras, procuremos entender como uma manifestação de contrariedade. Se ficarmos bravos, a birra tende a aumentar ou então a criança se calar por medo. Isso também não quer dizer que devemos ceder ao que ela está pedindo. Os limites são fundamentais para a educação. Podemos dizer: entendo que você esteja brava, estou aqui com você. Oferecer um abraço também pode ajudar. Sexto mandamento: não demonstres amor à criança somente acariciando-a, faze ocupando-te de teus interesses. O carinho físico é agradável, mas não é suficiente. O carinho espiritual, revelado pela preocupação com os interesses reais da criança, é também necessário e extremamente benéfico. Para criar vínculo com a criança, precisamos participar do mundo dela, procurar saber do que ela gosta, promover conversas, incluir os seus gostos nas histórias e atividades. Sétimo, não leves uma criança a passeio, vá passear com ela. Levá-la a passeio é colocá-la na dependência da iniciativa alheia. Ir com ela a passear é associá-la à iniciativa e à ação, o que lhe proporcionará mais prazer. Isso vale para tantas outras situações, que cabe um incentivo para que a criança desempenhe sozinha, ou, quando necessário, com auxílio. Fazer por ela minará a sua confiança em si própria, tornando-a insegura e descrente de seu potencial. Oitavo, não faça sermões à criança pequena. As expressões de conteúdo moral são dificilmente assimiladas pela criança pequena porque são ainda abstratas para ela. Os discursos ou sermões valem somente como expressões incompreensíveis de um estado de espírito que ela não entende e com o qual muitas vezes se assusta. A comunicação deve ser objetiva, com o uso de palavras simples e de forma amorosa. Nono, não faltes às tuas promessas e nem prometas o que não podes cumprir. No espírito de uma criança, prometer é começar a realizar. Se a promessa não se cumprir, haverá uma frustração, como se houvesse sido privada de alguma coisa, o que dará origem à descrença. Cuidado com promessas que visem o bom comportamento. Vale mais a criança pedir algo que já tenha, momentaneamente, para que utilize aquele tempo para se dedicar ao que precisa ser realizado, do que ganhar algo novo, dando a ela a ideia de que merece ser recompensada a cada tarefa cumprida. Décimo, não mintas a uma criança. A mentira poderá até ser uma necessidade social, mas para a criança é uma desilusão da autoridade familiar ou do evangelizador, como fonte de referência de conhecimento e de verdade. Pedir para dizer que não está em casa, inventar que estava doente ou que não irá comprar determinada coisa por não ter dinheiro, são exemplos de falta de verdade para evitar uma situação. Podemos aproveitar para falar sobre comprar as coisas que são necessárias, evitando o acúmulo e desperdício de recursos naturais. Incentivamos a honestidade através do nosso exemplo. Em relação às aulas, demonstre cuidado e afeto quando uma criança ou um pai se ausentar. Pergunte se está tudo bem e que espera por eles na próxima semana. E não desanime se a turma estiver pequena, com poucos alunos. Isso é apenas o que os seus olhos podem ver. Há tantos outros, em espírito, participando com vocês. E eu não poderia falar das crianças sem falar dos que estão com ela. Quando uma criança chega à evangelização infantil, ela traz consigo toda a família.
é uma oportunidade que recebemos de contribuir para um lar mais harmonioso e espiritualizado. A criança ficará conosco durante 1 hora por semana, enquanto que estará com a família todos os dias. Por isso, é fundamental que os pais participem da escola de pais, que sejam convidados a conhecer o curso básico que precede a escola de aprendizes do Evangelho, que assistam às preleções e recebam os passes da assistência espiritual. Acompanhar a família, orientando e auxiliando, faz parte do nosso trabalho enquanto evangelizadores. Não se preocupe em ter todas as respostas. Elas não existem prontas, disponíveis em um manual. O conhecimento vai sendo construído em conjunto, através de uma escuta acolhedora e de um genuíno interesse em contribuir. Quando nos disponibilizamos para essa tarefa de amor, trazemos para perto uma equipe espiritual que nos acompanhará durante toda a jornada. Seremos intuídos, amparados e estimulados a prosseguir. Garanto a vocês que o caminho será, no mínimo, gratificante e cheio de descobertas. O aprendizado adquirido estará conosco por toda a eternidade, fazendo jus ao compromisso que assumimos em nosso planejamento reencarnatório. E é um trabalho que se renova. Os pais evangelizandos poderão se tornar evangelizadores. Outros podem ser frutos da própria evangelização infantil, como é o meu caso. Sou grata por ter conhecido o Espiritismo ainda criança e trago no coração os meus evangelizadores. E aí, prontos para contar histórias? Experimente ser criança, brinque, cante, dance, viva a espontaneidade.